Boa noite, meus amigos, meus irmãos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Estamos iniciando o nosso bate-papo das terças-feiras, falando do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, aonde nós vamos dar uma analisada na vida sobre a vida, analisando as penas e gozos futuros. Que o Mestre Jesus se acerque de nós e esteja em nossos lares. Nós já falamos da visão que nós temos da vida futura, ou da falta que é a vida futura, né? Da falta da visão que nós temos no futuro, da nossa falta de fé. Falamos do céu, falamos do inferno, falamos do limbo, né? Mas e o purgatório? Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre isso. Até recentemente o Papa disse que isso não existia, né? Mas o purgatório, talvez ele seja a criação mais lógica. Pensa bem, porque nós tínhamos que ter o meio do caminho. Nós temos que ter um intervalo, né? Quer dizer, eu não tenho tantos dons espirituais que me levem a frequentar os céus, mas não sou um bandido para viver no inferno. Aí, como dissemos em Minas Gerais, pouco vou, para onde eu vou? Então criou-se a ideia do purgatório, que seria um local onde as penas são mais brandas que no inferno e que nós não teríamos as bênçãos dos jardins celestiais, né? E esse purgatório você ficaria ali até que você depurasse os seus pecados. Mas como que seria essa depuração, né? Alguém na terra rezando para você. Aí vem uma dualidade interessante, não é verdade? Porque olha só, no momento em que alguém está rezando para mim, eu tenho que admitir. Deixa eu só pegar um negócio que vai cair e vai fazer um barulhão. Mas se eu admitir que alguém me e que as orações desta pessoa estão me atendendo, ou seja, que as orações dessa pessoa estão me ajudando, eu terei que admitir a comunicação entre os mortos. Eu terei que admitir que eu tenho, que a vida continua e que é possível essa comunicação entre vivos e mortos. Percebem? Porque se eu estou orando e alguém do outro lado está sendo beneficiado, isto significa que alguém está recebendo as minhas orações. Então eu coloco em xeque se eu não acredito na comunicabilidade dos espíritos. Mas existe, não é verdade? E outra coisa, esta não é uma crença cristã. Na Índia nós temos um lugar semelhante, no judaísmo, no budismo, nós temos locais semelhantes. Então o purgatório ele seria o lugar onde você permaneceria, um estado de alma, de sofrimento menor, até que você merecesse ir para os céus. É interessante isso, né? Você já imaginou? Tem um filme chamado Lutero, que é um filme muito interessante, muito, eu recomendo. Lutero. Ele vai falar da trajetória de Martinho Lutero.
como é que ele se encantou com a igreja? Como é que ele se desencantou com a igreja? E vai falar da venda de indulgências, porque a venda de indulgências nasceu da necessidade que você tinha de passar rapidamente pelo purgatório ou de tirar alguém que você amava do purgatório. Percebe? Então, quer dizer, a minha tia morreu, tá lá, eu vou. Tinha uma escada em Roma que você pagava um clarim, quer dizer, uma moeda de prata, se não me falha a memória, rezava um Pai Nosso subindo esta escada de joelhos. Então, a cada degrau rezaria um Pai Nosso, teria que ser de joelhos. E quando você chegasse, são 33 degraus, quando você atingisse o 33º degrau, você teria tirado uma alma do purgatório. E assim haviam muitas outras indulgências sendo vendidas em Roma. Isso fez o Lutero se decepcionar e escrever as suas teses, querendo reformar a igreja. Lutero não queria e não tinha nenhuma intenção de fundar outra religião. Mas ele não teve outra opção. Resultado. Ele vai, então, falar que isso não existe. Ele negou o purgatório. Então, nós precisamos entender o seguinte. Primeiro, nós somos espíritos milenares. Antes da Terra existir, nós já éramos. Esta não é a primeira e nem será a nossa última encarnação. Percebe? Então eu tenho erros do passado. E o que eu preciso purgar. O que é purgar? Purgar é purificar. Eu preciso me purificar. A noção que nós temos de purificação é o fogo, porque você coloca uma água, você ferve a água está pura. E assim ao metal, uma série de coisas. Então você tem que purgar, você tem que sofrer para que você possa cuidar, eliminar os seus erros. Então nós passamos períodos de perturbação no plano espiritual ou no plano material. Algumas reencarnações nossas são bem difíceis. Não é verdade? Passamos por problemas. E como é que nós vamos atravessar esses problemas? Depende da grandiosidade moral de nossa alma. Porque quanto mais apegado às coisas da matéria, mais eu sofro. Quanto mais distante da matéria, menor é o meu sofrimento. Então, eu estou sofrendo muito. Eu preciso entender. Se eu estou sofrendo muito, é porque eu estou muito pegado, muito preso na matéria. Se eu não estou sofrendo, mas os problemas estão acontecendo, eu já me distanciei da matéria. Bom, então quer dizer que quando eu desencarnar, eu posso ou não sofrer perturbação? Você vai sofrer uma perturbação. De quanto tempo? Não sei dizer. Não é homogênico, não é igual, é uma coisa heterogênea, é individual. Você pode sofrer por alguns segundos, por alguns minutos, por algumas horas, por alguns dias, por alguns séculos. Depende do teu grau de apego às coisas da matéria. E o Cristo deixa isto muito claro. Onde estará o vosso tesouro, ali estará o vosso coração.
O que é tesouro? É aquilo que eu tenho de mais caro. Quando os europeus chegaram aos incas e pediram o seu tesouro, os incas entregaram a eles sementes de cacau, que era o que eles tinham de mais valioso. Aí o europeu falou, não, eu quero isso. Mostrou para ele ouro, prata. Tem um monte ali, só pode pegar. Porque não era uma noção de valor. Eles não tinham. Isso não era o tesouro deles. O tesouro dos incas escondidos em Machu Picchu era semente de trigo. E o que eu tenho de mais valoroso comigo? Como é que vai ser a minha perturbação quando eu desencarnar? Como é que vai ser o meu purgatório? Quanto tempo eu vou construir o meu purgatório? Eu já atendi espíritos na mesa mediúnica que o espírito levantou a mão, Ave César, primus homunus in terra. Era um gladiador romano de 60 anos de Cristo. Reencarnava, desencarnava, voltava para a batalha, porque lá estava o tesouro dele, lá no Império Romano. Uma senhora de escravos estava refugiada no seu quarto, com medo dos escravos que arrombaram a senzala. 170 anos presa num purgatório, sofrendo. Esse era o sofrimento da pessoa. E olha, gente, perturbação não é só coisa material, não. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um prato que eu não suporto, que eu não gosto de comer, que é a canjiquinha. Né? Não adianta, eu não consigo comer. E uma vez eu dei passividade, dei comunicação a um espírito, de um espírito, né? Que era uma coisa interessantíssima, um sentimento conflitante. Eu via a canjiquinha num fogão a lenha, com costelinha de porco, e uma cuia com cachaça, a boca salivava, e o estômago embrulhava, porque eu não suportava. Esse espírito foi uma coisa que me marcou muito. Ele estava indo para casa comer aquilo, com tanta fome, e desencarnou num acidente chegando em casa, e ele não conseguiu esquecer da canjiquinha. Olha para vocês verem aonde estava o purgatório do sujeito. Preso num prato de canjiquinha, numa dose de cachaça. Pensa bem, gente. Olha o que criou sofrimento para a coitada da alma. Até que o mentor falou com ele, que orientou o doutrinador e disse a ele que iria arrumar para ele a canjiquinha com a cachaça. Pronto. Na hora ele aceitou qualquer negócio. Porque não tinha um coração ruim. Então, como é que vai ser nosso purgatório? O que está me pegando aqui? Porque, gente, a mente humana é a coisa mais interessante que existe. A mente humana é capaz de nos pregar peças. Eu conheço um amigo que tem claustrofobia em alto nível, chega no cemitério, ele vê espírito, ele sente cheiro. Mas não tem nada, ele sabe que não tem nada, é tudo coisa da cabeça dele. É o medo, é a claustrofobia. Agora, se aqui, encarnado, que tem a limitação do corpo, a mente já nos influencia tanto, imagina no quando desencarnarmos, onde a mente será a expressão da nossa vontade, nós vamos plasmar as coisas com a nossa mente. Imagina como é que vai estar as nossas construções, como é que vão estar as nossas construções. Pensa bem, um chocólatra como eu, um carnívoro como eu, o meu purgatório vai ser uma picanha correndo atrás de mim. Ou então eu correndo atrás de um chocolate. Porque é isso que me prende. Vamos desapegar.
vamos entender que nós estamos de passagem. Bom, como é que eu vou saber como é que eu vou estar depois que eu desencarnar? É só ver como que eu estou vivendo. Eu tenho que estar preparado para desencarnar a qualquer momento. Nós temos um companheiro aqui que desencarnou de acidente aos 90, 92 ou 93 anos. Ele ia para o centro, abriu o centro para reunião, foi atropelado no meio do caminho e desencarnou. O vô Júlio sentou na calçada e reconheceu um amigo de muitos anos. Ao que o amigo perguntou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim te buscar, você acabou de morrer. Ué, morri? Morreu. Meu Deus, então, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar? Vamos embora. Levantou e foi embora. Uma perturbação que durou 10 segundos, 20 segundos. Nós ainda vamos ver nesse livro alguns depoimentos bem interessantes de espíritos que desencarnaram e se sentem perturbados do outro lado. Espíritos que foram evocados na hora logo depois do seu desencarne. E havia uma permissão do alto para que isso fosse feito. Aí tem alguém perguntando, e os suicidas? Como é que deve ser a perturbação deles? Cada caso é um caso. Não podemos generalizar. Não podemos nivelar tudo de um jeito, porque a justiça divina não age desta forma. Não esqueçamos que a justiça divina é mesclada com a misericórdia. Cada situação é uma situação, cada caso é um caso. Kardec fala nesse livro, nós vamos ver um cara que pulou na ponte que vivia repetindo, pulando da ponte, num loop eterno. Mas e a doação de órgãos? O sujeito vai ficar perturbado pela falta de órgãos? Depende do apego que ele tinha na matéria. E podemos cremar alguém? Depende do apego que nós tivemos à matéria. Porque se você for muito apegado, você não vai se dar bem com a cremação. Ah, mas e a doação de órgãos? A família deve doar? Claro que deve. Para que o corpo vai servir? Ah, mas se o espírito estiver ligado? O amor cobre a multidão de pecados. A intenção da família em ajudar alguém, e certamente as preces que essa família vai fazer, vão ajudar em muito este espírito que está desencarnado. Portanto, meus amigos, o purgatório foi uma criação adotada nos cultos da igreja, oficializada a partir do século VI, a partir do ano de 539, 540, preconizada por mais de 1000 anos. Queremos evitar o sofrimento? Aceitemos o convite da vida no progresso. Aceitemos o convite da vida na nossa evolução. Nós temos a opção de aprender pelo amor. Domingo nós tivemos uma live na página do Espiritismo por Dentro, que eu, sinceramente, foi uma das melhores que eu já participei. O assunto foi muito interessante, a forma com que a moça abordou. Quer dizer, essas lives têm sido fantásticas. E aí a gente vai um abraço para o Francis, idealizador e alma desse projeto. Mas assistam com uma psicóloga chamada Vanessa, sobre o perdão. Gente, é uma coisa interessantíssima o exercício do perdão. É a forma mais rápida de aliviar a alma. Mas você não pode perdoar o outro se você não se perdoar primeiro. Se você está se achando inferior, não se ache, você é. Mas o fato de ser inferior não quer dizer que nós somos piores que os outros, ou até possamos ser. Mas não quer dizer que nós não temos conserto. Pau que nasce torto não morre torto, não. Inventaram o torno. Então vamos aceitar as corrigendas da vida, vamos aceitar que a vida está nos corrigindo. Uma hora eu acerto essa câmera, gente.
Vamos aceitar isso e vamos nos desapegar de tudo que é material, de tudo que nos remete a alguma coisa. Se você gosta muito de um objeto, vê se você não está apegado nele. Eu não sou apegado. Olha o teu guarda-roupa. Vê as roupas que você tem lá e não usa. Garanto que você vai ter muita roupa lá que você vai ver e não tem necessidade de estar lá. Não sou apegado, mas o meu dinheiro é meu. Estou guardando para o meu futuro. Aí você desencarna amanhã e aí adiantou guardar. Estou falando para não ser precavido, não. Tem uma diferença de precavido e avarento, tá? Eu conheci um cara tão avarento que ele dividia o sabonete em 5 para durar mais tempo. E tomava banho 2 vezes na semana para não gastar sabonete. Aí eu pergunto para vocês, isso é ser precavido ou ser avarento? Não é bem assim, né? Então vamos nos livrar das perturbações. Temos a certeza que não tem um lugarzinho no plano espiritual. Um umbral à esquerda, plano espiritual, nosso lar à direita, purgatório em frente. Não é bem assim que as coisas funcionam. Quem vai dizer o tanto da sua perturbação, o tamanho, a intensidade e a duração da perturbação depois do desencarne é você. Mas como é que eu vou espiar e purgar os meus erros do passado? Se educando. Isso a vida vai nos ensinar. Vamos aceitar o convite da vida. Tenhamos a certeza de que nós já somos muito melhores do que ontem e amanhã seremos melhores que hoje. Eu agradeço aos companheiros que enviaram mensagem. Vou responder daqui a pouquinho com mais tranquilidade. Uma boa semana a todos. Sexta-feira, 7h, nós temos o dedinho de prosa sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Cristo esteja nos corações de todo mundo. Até a próxima e até terça-feira, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Tchau, gente.